Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E o tema do vídeo hoje é como fazer um berçário de suculentas por folhas e qual a melhor época do ano, qual o melhor período para estarmos fazendo os nossos berçários de suculentas. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo toda semana dicas no cultivo com suculentas. Eu peço também que vocês me sigam lá no Instagram. Lá eu posto fotos com identificação das plantinhas e deixo dicas de como cultivar estas lindezas. Então, gente, hoje eu vou estar abordando este tema. É um tema bem curioso, é um tema que as pessoas perguntam bastante. Como fazer berçário de suculentas por folhas? Qual é o melhor período do ano para estarmos reproduzindo as nossas lindezas? As suculentas quando adultas já são apaixonantes, né, gente? Não é à toa que a gente começa a cultivá-las e quando percebe, já está enfeitiçado por essas lindezas, por essas folhinhas gordinhas. Imagina berçários, né? Imagine os bebês das suculentas. Os bebês das suculentas são ainda mais apaixonantes. Eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito de berçários. Eu sempre fiz, desde o início do meu cultivo, eu fiz berçários, continuo fazendo. E claro, temos perdas? Temos. Tem, infelizmente, algumas a gente tenta, né, fazer a reprodução e não consegue, né? Mas na maioria, a maior parte a gente consegue sim. E quando a gente adquire uma folhinha, né, uma folhinha não, uma plantinha, a primeira coisa que a gente quer é estar reproduzindo ela, estar fazendo novas mudinhas para que a gente não perca a espécie se acontecer alguma coisa com a planta adulta. Mas então, qual é a melhor época do ano para estarmos reproduzindo as nossas suculentas por folhas? A melhor época do ano, gente, né? Cultivando suculentas já há algum tempo, eu percebi que é a época em que a planta está ativa, em que a planta, o gênero da plantinha, está em pleno desenvolvimento. Porque temos plantinhas que entram em dormência no inverno, no outono e inverno. E temos plantinhas que entram em dormência no verão, né? Na primavera e verão. Então, a melhor época para estarmos reproduzindo as nossas plantinhas vai ser o período em que ela estiver em pleno desenvolvimento, que ela estiver mais ativa. Para isso a gente tem que, né? Claro, a gente tem que estudar um pouquinho, a gente tem que saber qual é a identificação da nossa plantinha, se ela é uma echeveria, se ela é uma calanque, se ela é uma crassula, e fazer a reprodução dessas plantas, desses gêneros, na época em que eles estiverem mais ativos, porque vai ser essa época em que a gente vai ter mais êxito no berçário com as nossas suculentas. Então, depois que a gente já identificou a nossa plantinha, se ela é uma echeveria, se ela é uma graptoveria, se ela é um graptopétalo, a gente vai, né, identificar se é o período que ela está ativa ou se é o período em que ela está adormecendo, que ela vai entrar na dormência. Porque se você for fazer berçários de suculentas que irão entrar na dormência, gente, elas vão demorar muito, algumas nem vão brotar, tá? Algumas vão demorar muito para brotar e outras ainda não vão nem brotar. Aí às vezes a gente, né, mas por que eu faço berçário e nunca dá certo? É porque o período em que você escolheu para fazer a reprodução da sua plantinha é o período que ela está, na dormência, né? É um período em que ela não está ativa, é um período que ela não vai se reproduzir, por isso que muitas das vezes não dá certo. Então a gente tem que sim observar todos esses pontos. E, gente, para quem não sabe o que é dormência nas suculentas, eu tenho 2 vídeos falando sobre a dormência nas suculentas, tá? Eu falo as que entram em dormência agora no outono e inverno e o outro eu falo as plantinhas que estão acordando. Então, né, a primeira coisa é a gente escolher as plantinhas que estão em plena atividade. Se você quiser fazer mudas de plantinhas que estão na dormência, nada impede.
mas você vai ter que entender que, de repente, você não vai ter sucesso no berçário, tá? Você não vai ter sucesso. Então, vai ser justamente por isso, porque a plantinha, às vezes, ela está em dormência, por isso que ela não se reproduz. Sabendo disso, o que a gente faz? Como a gente vai fazer mudas por folhas, então a gente vai retirar as folhinhas das nossas plantinhas desejadas para levar até o berçário, aonde ela vai ficar algum tempo, né? A gente vai esperar que elas soltem as brotações e as raízes. Então, gente, eu seleciono as folhinhas e trago para o meu berçário, né? Ó, coloco nas caixinhas de ovos, né? Aqui eu tenho algumas que já a folhinha está secando, ó, já estão prontas para retirar essa folhinha e colocar no substrato. Eu já posso colocar ela no substrato bem sequinho, né? Posso deixar aqui também, ó, se eu quiser, ou se não, fazer um vasinho próprio para ela. Então, é esse jeito que eu uso. Eu tiro as folhinhas, né? Trago para o berçário, para a caixinha de ovos. O berçário tem que ser um local bem iluminado, tá, gente? Um local bem iluminado. Um local onde não pegue sol direto, um solzinho mais filtrado, tá? Senão elas vão queimar e não vão soltar os brotinhos. Depois que elas soltam os brotinhos, que elas soltam as raízes, aí eu coloco sob o substrato bem sequinho, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Até elas, né, ficarem num tamanhinho mais maiorzinhas, mais fortes. E daí então eu mudo elas para um outro vasinho. É assim que eu faço a reprodução das minhas suculentas por folhas, ó. Tem perdas? Tenho bastante perdas. Tem algumas que não dão certo, que melam, que são atacadas por cochonilhas também, porque a gente tem períodos onde tem bastante sol, claridade. Nessas semanas que dá bastante sol, claridade, elas não fungam, elas ficam bem. Mas o período em que a gente tem muito nublado aqui, com chuva e muita umidade, muitas das vezes elas são atacadas por cochonilhas e fungos também, tá? Então o berçário também é atacado por cochonilhas e fungos e pragas. Isso é normal. Acontece, gente, não é 100%. Nada na vida da gente é 100%. Mas daí a gente vai tratando, a gente vai, né? Na verdade, a gente vai tentando novamente, a gente não desiste, né? O berçário é algo também que a gente tem que ter bastante paciência, porque elas demoram. É em torno de 1 ano para você ter uma suculenta de um tamanhinho assim razoável, como aqui, ó. É em torno de 1 ano que leva, tá? Para ela chegar a esse ponto. Então você tem que ter paciência, sim, né? Ser persistente que dá certo. Na verdade, a gente faz por amor, né? Porque a gente gosta muito. Aqui eu tenho 3 mudinhas de madiba que foram feitas por folhas, ó. Então, elas estão em torno aqui, gente, de quase 2 anos. Essa maior vai para 2 anos, tá? Ela deu uma queimadinha aqui nas pontinhas, ó, tem que ver o que que é. Como eu falei para vocês, né? Demora, mas dá certo. Olha que bonitinhas, maravilhosas. Então, para você que quer fazer mudas, né, de suculentas por folhas, você vai ter que ter um pouquinho de paciência, né, dar o ambiente correto para elas, certo que dá certo sim. Aqui eu já tenho outras folhinhas, ó, elas já estão soltando, né, os brotinhos. Semana passada foi que eu coloquei aqui, elas estão 1 semana aqui no vasinho. Ali eu já estou obtendo por tronquinho uma perle, que eu fiz a decapitação, olha quantos brotos no tronquinho. E essas aqui são por folhas de haste floral, tá? Folhinhas de haste floral, gente, elas dão bem certo. É da Hanaikada, tá? Antes que me perguntem, essa aqui é da Hanaikada, as folhinhas da haste floral, elas dão bem certo, tá? E é aquilo que eu falei para vocês, um local bem iluminado, como vocês podem ver. Deixa eu até filmar aqui para vocês. É um plástico, sabe aquele plástico que a gente compra para toalha de mesa? Então, é um plástico daquele que eu usei. Ele já está bem, né? Com o tempo ele vai ficando assim. Eu não fiz a limpeza este verão, porque se eu fizesse eu teria que colocar sombrite aqui. Eu não fiz, eu deixei
dessa forma, porque daí o sol ele já vem mais filtrado. Agora no outono e inverno eu acredito que eu vou ter que fazer a limpeza, né? Como os dias são mais, não são, o sol não está mais tão forte e a gente tem bastante dias nublados, então eu vou ter que fazer a limpeza para elas pegarem mais claridade. Então é muito importante que o seu berçário de suculentas seja bem iluminado, tá? Um local bem iluminado, não pode ter sol forte, né? Como vocês podem ver, lá no cantinho onde é a telha, eu deixo as folhas embaixo, né? Lá embaixo também eu deixo as folhinhas, e só aqui que eu trago então as folhinhas que já estão germinadas, que já têm raízes, elas já estão, né? Elas já pegaram bem, então eu trago para esse espaço onde elas vão pegar o sol. Antes elas ficam num local sombreado, igual aqui, né? Ó, aqui é mais sombreado, ó, como vocês podem ver, aqui é a baguncinha. Não reparem, gente, porque a baguncinha do berçário é assim mesmo, né? Então aqui é o local onde fica mais sombreado, bem iluminado, como vocês podem ver, ó. E aqui, então, onde pega o sol, eu trago já as que têm raízes, né? Que já estão maiorzinhas. Estas duas belezuras aqui são duas valentinas, duas equevérias valentinas. Eu obtive elas por folhas, tá? A folha da haste floral da planta mãe. A planta mãe eu cultivo em casa. Eu trouxe as duas aqui para o sítio. E olha que lindas, todas as duas sendo cultivadas em latas. Essa já está com uma haste floral. Esta aqui, pelo que eu vi, ainda não. Então, essas folhinhas que saem na haste floral, elas brotam com muita facilidade. Porém, gente, aqui eu estava observando, ela já está com cochonilhas. Então, eu vou ter que passar alguma coisa aqui. Mas isso aqui a gente consegue controlar fácil com a solução, né? É 1 litro de água, 2 de detergente e eu coloco uma colher de vinagre, tá? Tá bem certo. Limpa tudo, fica bem limpinho e chega a semana, né? Deu uma semana, ela já está totalmente recuperada. Então, assim, a observação é muito importante, né? Você vê que a sua plantinha ela já está com uma infestação no início, você já tratá-la, você consegue controlar rápido. Como eu falei para você, né, a gente teve praticamente quase 2 semanas de muita chuva, tempo nublado, até dava sol, mas foi mais nublado e úmido do que sol, sequinho, né? Então, acontece isso, tá? Como o clima, né, ele é muito úmido aqui no sul, acontece. Aqui também tem uma, ó, com cochonilha, também vou passar ali, a cochoninha a algodão, que a gente chama, né? Vou passar e já vai estar solucionado este caso. Deixa eu compartilhar com vocês, olha como tá lindo, né? O meu pallet, vamos dizer assim que seja um pallet, né? Com as latinhas. Faltam algumas latas ali em cima ainda, gente, ó. Falta eu colocar, né? Aos pouquinhos eu já estou terminando. Na verdade, eu não terminei de pintar as latinhas ainda. Falta eu terminar de pintar para estar colocando elas ali. Mas elas se dão muito bem aqui, elas têm se desenvolvido muito bem, a adaptação delas é muito rápida. Gente, essa aqui, deixa eu lembrar, foi semana passada que eu coloquei e assim, em uma semana elas já se adaptam muito bem, é muito rápida a adaptação delas. Aqui, ó, essas já estão há mais tempo, praticamente 1 mês. Olha que linda, Mandala Citrus, uma Wernia, a Graptoleveria Lovely Rose, a híbrida, né, que fica mais abertinha, Cedeveria Mayalen, alguma coisinha da Calísia aqui junto, ó, o coração partido maravilhoso, né, e tantas outras espécies que estão se adaptando muito bem aqui, gente. Como vocês podem ver agora, deixa um pouquinho mais para cá para mostrar para vocês o sol que pega aqui, né? De manhã é um solzinho filtrado, tá? De manhã é um solzinho filtrado por causa das árvores. Então agora à tarde, ó, agora é 1h30. Então elas vão pegar sol agora da 1h30 da tarde até as 5 horas da tarde. É um sol bem forte, como vocês podem ver. Então, são todas suculentas de sol pleno, suculentas de fácil cultivo. Algumas, né? É a primeira vez que eu estou cultivando no tempo, tem dado bem certo. A adaptação delas é muito importante, a gente fazer a adaptação delas e trazendo elas aos poucos ao sol para depois você deixar o dia inteiro, tá? O substrato bem drenável,
Todas eu fiz furo, todas as latas têm furo. E outra coisa bem importante, a drenagem. Todas têm uma camada de drenagem bem grande. Ou eu usei pedrinhas ou eu usei isopor, tá? Então, pelo menos a metade da lata. Então, elas têm muito pouco substrato aqui dentro. Por que isso? Para que o substrato seque rápido. Como agora a gente vai entrar no outono e inverno, vamos ter dias mais nublados, então o substrato ele tende a demorar um pouquinho mais a secar. E se tiver pouco substrato, gente, no instantinho ele seca, né? Então é dessa forma que a gente vai adaptando e vai trazendo as nossas plantinhas ao sol pleno. Olha que lindezas, como estão fofinhas! E este vasinho aqui, gente, essa latinha com a Graptoveria Lovely Rose, eu fiz por folhinhas. Uma única folha deu 3 gemas, 3 cabeças, como a gente pode ver aqui, uma aqui, outra aqui e outra, são 3. Deu 3, tá? A Graptoveria Lovely Rose se propaga com muita facilidade por folhas, assim como a Mayalen também se propaga com muita facilidade. O Sedum obesum é outra plantinha. Aqui a Echeveria Gloria também é muito rápida. Essa híbrida de Polidones também. O Sedum bronze também se propaga com muita facilidade, tá? Por folhas. Então nós temos várias plantinhas que se propagam com muita facilidade por folhas. Né? É só você observar certinho aquilo que eu falei para vocês no início, o tempo em que elas vão estar em dormência, o tempo que elas vão estar em atividade, que você vai ter sucesso no seu berçário de suculentas e você vai conseguir fazer muitas mudinhas aí no seu jardim. E gente, se você quiser que eu faça um vídeo, né, falando só sobre as plantinhas que se propagam por folhas, deixe aí nos comentários. Deixe nos comentários, né, que eu vou estar atendendo vocês. E outra coisa que eu quero também, né, eu já falei em outros vídeos, eu vou estar sempre alertando vocês. Se vocês têm alguma dúvida, né, alguma incerteza sobre o cultivo de suculentas, muitas das vezes, né, os comentários que ficam aqui no YouTube, eu não consigo estar respondendo a todos. São muitos comentários, gente, eu trabalho o dia inteirinho. Né? Se eu me dedicasse só ao cultivo, que seria maravilhoso, mas infelizmente no momento não é possível, quem sabe, né, eu daria conta de estar respondendo a todos os anseios de vocês, mas não é assim que se procede, né? Então eu trabalho a semana inteira e me sobra tempo só à noite e os finais de semana. E vocês sabem como é corrida a vida da gente, né? O meu trabalho é um trabalho onde eu tenho a minha dedicação às 8 horas do dia, lá no colégio onde eu trabalho, no CDI. Na verdade, a gente chama, né, de CDI para creche aqui. Eu trabalho com crianças de 4 a 5 anos, educação infantil. E a gente sempre traz alguma coisa para estar fazendo em casa. O nosso serviço ele não se afinda só lá. A gente traz para estar pesquisando e fazendo o planejamento em casa também. Então, às vezes fica um pouquinho difícil de eu estar respondendo a todos. Mas no Instagram, gente, fica mais fácil. Se você tem alguma dúvida, se você, né, de repente, algo que você queira saber muito, me procure lá no Instagram, no direct. Lá é bem mais fácil para me estar respondendo para vocês. Pelo menos até agora, todas as pessoas que me procuram no Instagram, eu consigo responder. A minha angústia mais é no YouTube mesmo, porque o YouTube tá bem difícil eu conseguir responder a todos, tá bom? Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.